Olá, eu sou o Macorati e hoje nós vamos iniciar a apresentação dos principais recursos do Entity Framework Core Migration. Para quem não conhece, o Entity Framework Core é a ferramenta ORM da Microsoft que faz o mapeamento objeto relacional, mapeando as entidades do modelo de domínio para o banco de dados. E o recurso Migrations que nós vamos apresentar, ele oferece uma maneira de atualizar de forma incremental o esquema do banco de dados usado, mantendo em sincronia com o modelo de dados do aplicativo e preservando os dados existentes. Dessa forma, o Migrations vai permitir realizar as seguintes tarefas: atualizar o banco de dados, personalizar o código de migração, remover uma migração, reverter uma migração, gerar script SQL para a migração e aplicar migrações em tempo de execução. Nós vamos usar a versão atual estável do Entity Framework Core, que é a versão 3.1.5. E para o projeto de exemplo que nós vamos usar, eu vou usar o Visual Studio Community 2019 na versão 16.6.2, que são as versões atuais mais estáveis dessas ferramentas. O fluxo principal de trabalho, mostrando apenas as etapas principais na utilização do Migrations do Entity Framework Core, é o seguinte: geralmente você vai usar o Entity Framework Core com a sua aplicação ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, pode usá-lo com uma aplicação mobile, como o Xamarin Forms, pode usá-lo com uma aplicação desktop, WPF, Windows Forms e outros tipos de aplicação. Neste contexto, usando o Entity Framework Core, basta definir o modelo de domínio, criar a classe de contexto, que vai herdar de DB-Context, definir as configurações da string de conexão, do provedor do banco de dados que você vai usar e registrar o contexto no arquivo de configuração. Feito isso, nós já podemos iniciar a utilização do recurso Migration. Iniciamos adicionando uma migração que vai gerar uma classe que herda de Migration, que vai conter os comandos que serão aplicados ao banco de dados. Então aqui eu estou adicionando uma migração. A etapa final vai executar esse arquivo que foi gerado e vai aplicar os comandos, criando ou sincronizando o seu banco de dados com as entidades do modelo de domínio. Essa abordagem, que é a abordagem mais utilizada, ela é conhecida como Code First e ela é usada para gerar o banco de dados e as tabelas a partir do modelo de entidades e depois, com migrações sucessivas, manter os dados sincronizados. Então, para executar os comandos do Migrations, nós podemos usar o PowerShell no console do gerenciador de pacotes, no Visual Studio, ou usar os comandos da CLI ou da linha de comando. Para isso nós temos que ter uma linha de comando, ou um prompt de comandos, ou um terminal do Visual Studio Code. Então geralmente nós usamos ou o Visual Studio ou Visual Studio Code. E para executar os comandos do Migration no Visual Studio, nós geralmente precisamos desses pacotes no Get. O Microsoft Entity Framework Core Tools, que vai dar recursos aos comandos no Migration no Visual Studio, e também o Microsoft Entity Framework Core Design. Isso no Visual Studio. Na linha de comando, usando o Visual Studio Code, nós temos que instalar o recurso .NET ES, que são as ferramentas do Entity Framework Core. E para isso nós usamos este comando. Aqui você pode instalar a ferramenta de forma global, como estou fazendo aqui, usando a chave global ou local. Lembrando o seguinte, que nós sempre devemos usar a versão do pacote que corresponda à versão principal dos pacotes em runtime do Entity Framework Core. Eu não posso misturar pacotes. Se eu estiver usando a versão 3.1.4 do Entity Framework Core, eu não posso usar um pacote anterior do Entity Framework Core Tools. Então, com o ambiente preparado, nós podemos iniciar e nós
começamos adicionando uma migração. Para isso, eu uso o comando add migration, nome da migração, do Visual Studio 2019, ou .NET EF migrations add, o nome da migração, na linha de comando. Após a adição da migração, para atualizar o banco de dados e aplicar comandos gerados na adição da migração, nós damos o comando update database no Visual Studio 2019 ou .NET EF database update na linha de comando. Se por acaso eu precisar remover uma migração que ainda não foi aplicada ao banco de dados, ou seja, eu adicionei a migração, mas não apliquei, não dei o update database, então eu posso dar um remove migration ou .NET EF migrations remove, eu removo a migração que eu criei. Agora, se eu já apliquei a migração, o comando é update database e o nome daquela migração específica na linha de comando é .NET EF database update. Se eu quiser reverter todas as migrações feitas, eu uso o comando update database -migration 0 ou .NET EF database update 0. E se eu quiser gerar scripts SQL ao invés de uma classe que herda de migration, eu uso o seguinte comando: script migration ou .NET EF migrations script. Esse script que é gerado, ele vai poder ser inspecionado manualmente e revisado, né, se for preciso, para otimização. E isso geralmente é feito quando você tem que atender, né, o pedido de um DBA que é responsável lá pelo banco de dados. Assim, agora eu vou iniciar o nosso projeto exemplo. Eu já criei o projeto para ganhar tempo. Então, lembrando que o Entity Framework Core ele vai utilizar um conjunto de convenções para criar um modelo com base nas suas entidades. Então, o que o nosso projeto exemplo vai fazer? Eu vou ter um projeto ASP.NET Core MVC, então eu vou definir a minha entidade, que inicialmente vai ser uma entidade bem simples, que eu estou chamando de cliente. Vou definir uma classe de contexto, appdbcontext, vou registrar o serviço no arquivo startup. Eu tenho que definir o provedor do banco de dados que eu vou usar, e eu vou usar o provedor do banco de dados SQL Server. Eu posso usar o provedor do banco de dados MySQL, PostgreSQL, Oracle e diversos outros provedores. Depois eu vou ter que definir a string de conexão no arquivo appsettings.json. Com isso, eu já posso iniciar a aplicação do migration. Aí eu vou dar um add migration ou .NET EF migrations add e o nome da migração. Isso me ajuda a identificar a minha migração. Feito isso, ele vai gerar o arquivo de script e eu vou dar o comando update database e vou gerar o banco de dados e a tabela. Então, inicialmente nós vamos fazer isso e nas aulas seguintes eu vou mostrando os recursos mais importantes do migration. Então, eu vou abrir o Visual Studio 2019, eu já tenho o projeto ASP.NET Core MVC criado. Para criar esse projeto, eu fiz o seguinte, ó, eu vim aqui, eu fui em Project, né? Mandei ele criar um projeto ASP.NET Core Web Application, dei o nome do projeto aqui e selecionei a opção para ele criar um projeto ASP.NET Core MVC. Então aqui ele já me criou um projeto. Na pasta Models eu criei aqui, ó, a minha entidade cliente e defini apenas uma propriedade cliente ID e o nome, que é do tipo string. Então eu tenho duas propriedades nessa minha entidade que representa o meu modelo de domínio. A seguir, eu defini também uma classe de contexto, mas ela está vazia ainda, porque eu não incluí ainda as referências do Entity Framework Core. Então, no meu projeto, para mim usar o Entity Framework Core, eu posso vir aqui em Tools, no Get Package Manager, Manage no Get Package for Solution. E aqui eu vou na guia Browser. E para mim incluir o Entity Framework Core, basta eu definir o provedor do banco de dados que eu vou utilizar. Então aqui, ó, eu selecionei Microsoft Entity Framework Core SQL Server versão 3.1.5. Eu marco todos os projetos. Aqui eu não estou marcando para ele incluir as pré-releases. Se eu marcar, olha, ele vai já me mostrar que ele tem a preview da versão 5.0. Eu não quero isso, eu quero usar as versões mais estáveis. Então, ó, a última mais estável é a 3.1.5. Então, clicando aqui, eu vou instalar o provedor e você vai ver que ele vai instalar diversas dependências, como eu já mostrei em aulas
anteriores, né? Note que ele me apresenta aqui, ó, uma relação de dependências que ele vai instalar. Olha aqui, ó, ele vai instalar o Microsoft Entity Framework Core 3.1.5 e diversas outras dependências. Eu vou dar um OK e ele vai proceder a instalação. Eu vou aceitar. Então agora sim, ó, ele está instalando, ó, o pacote do Entity Framework Core SQL Server, que é através desse provedor que ele vai se comunicar com o meu banco de dados SQL Server. Se eu fosse usar uma SQL, aqui o provedor teria que ser outro, né? Ó, ele já instalou e eu posso verificar aqui as dependências, olha, os pacotes, olha aqui, ó. Microsoft Entity Framework Core SQL Server e as suas dependências, olha aqui, ó. Então agora eu posso continuar aqui definindo a classe de contexto, porque essa classe ela é uma classe especial, que é através dela que eu vou fazer o mapeamento. Então aqui essa classe ela tem que herdar de DBContext, e aqui eu tenho que referenciar o Entity Framework Core. Então nessa classe eu vou definir um construtor onde eu vou registrar o meu contexto e vou ter que definir também o mapeamento. Aqui eu uso um DB7 e informo que eu estou mapeando a minha entidade cliente por uma tabela lá no banco de dados que será criada no Migration, que eu estou chamando de clientes. Pronto, é tudo que eu preciso para iniciar minhas migrações. A definição do meu contexto e o mapeamento da minha entidade. A seguir eu tenho que vir aqui nesse arquivo appsettings.json e definir aqui a string de conexão. Eu já defini a string de conexão para ganhar tempo aqui, ó. Então tem uma seção connection string, o nome aqui que eu dei foi default connection e aqui, ó, eu estou usando uma instância do meu SQL Server que se chama Macorati e o banco de dados que eu vou criar, ó, vai ser MigrationsDB. Aqui eu posso dar qualquer nome. E aqui é a configuração da conexão. Então aqui, ó, essa é a conexão que ele vai usar para se comunicar com o SQL Server. E ele vai criar o banco de dados com esse nome. Feito isso, eu já tenho o provedor, já tenho a string de conexão e já tenho a instância do servidor. Basta eu vir aqui agora na classe Startup e aqui eu vou incluir aqui o registro do meu contexto. Vou dar service add dbcontext e aqui eu vou informar a classe de contexto appdbcontext. E aqui eu vou definir o provedor do banco de dados, vai ser useSQL-server, tá vendo? É o meu provedor que está lá definido no Microsoft Entity Framework Core. E agora eu preciso informar a string de conexão. Então eu uso a instância de configuration, dou um getConnectionString e informo o nome da string de conexão. Aqui eu preciso incluir uma referência ao meu arquivo appdbcontext, está lá na pasta models, e ó, a string de conexão, o nome dela é default connection, então eu vou copiar aqui para cá. Pronto, já tenho registrado aqui o meu contexto, o meu provedor do banco de dados e a minha string de conexão. Então agora eu vou fechar todas as janelas, olha, eu já posso aplicar uma migration. Então eu venho aqui no Visual Studio, vou no Get Package Manager Console, ele vai inicializar o PowerShell, tá vendo? Então agora eu vou dar o comando aqui no PowerShell do Visual Studio. Então eu vou iniciar minha migração inicial. Então eu vou dar add migration inicial. Eu vou dar um enter, ele vai dar um build na solution, verificar se não tem nenhum erro e aí ele vai gerar aqui uma pasta migration com um arquivo de script que nós vamos analisar nessa aula. Note que ele deu um erro aqui, ó. O termo add migration não é reconhecido. Por que ele deu esse erro? Porque nós não instalamos o pacote Microsoft Entity Framework Core Tool. Ele precisa desse pacote aqui, ó, para reconhecer os comandos da linha de comando do console aqui. Então eu vou instalar o pacote Microsoft Entity Framework Core Tools, a versão 3.1.5. Tem que ser no mesmo nível de versão. Então eu vou marcar todos os projetos e vou dar um install. Ele vai instalar essas dependências, ó, o design, vou dar um OK, vou aceitar e ele vai instalar. Ele já concluiu a instalação, então eu vou voltar aqui para a janela do console, vou limpar e vou dar um add migration inicial. Ó, ele está dando o build, ele reconheceu o comando, então percebeu que esse pacote aqui é importantíssimo. Sem ele você não consegue executar os comandos no Visual Studio 2019. E a seguir ele vai criar uma migration. Ó, ele concluiu o build. Observe que ele vai criar uma pasta aqui no projeto. Olha aqui, ó, Migrations, e ele criou uma migração inicial. E aqui está o arquivo que ele gerou. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo aqui, ó. Aqui, ó, ele criou uma partial class chamada inicial, que é o nome que eu dei para minha migração, e ela está herdando de migration. E aqui eu tenho dois métodos. O método que ele está sobrescrevendo é o app,
E o down, override down. E aqui ele está usando uma instância do Migration Builder. Aqui, ó, ele está dando um comando create table. O nome da tabela vai ser cliente. Essa informação ele pegou do meu arquivo de contexto, quando eu defini o dbset. Então ele vai criar uma tabela com uma coluna chamada cliente ID. Ela vai definir essa coluna com uma coluna do tipo identity, com incremento de 1, começando com 1. E nome, ele vai definir uma coluna chamada nome também. E a chave primária é o cliente ID. Como que ele sabe que isso aqui é a chave primária? Isso aqui ele faz por convenção. Então esse é o método app que ele usa para criar a tabela e as colunas da tabela, usando as convenções no método up. No método down, ele usa para reverter. Se eu quiser remover essa migração, por exemplo, vamos supor que eu errei alguma coisa aqui. Então eu vou reverter. Então eu vou aqui, ó, deixa eu abrir de novo a janela do console. Então eu posso dar remove migration. Inclusive ele dá esse alerta aqui, ó. To undo this action, use remove migration. Vou remover. Note que ele vai remover aqui, ó, os arquivos da pasta migration, né? Olha aqui, ó, ele removeu, a pasta migration está vazia. Então isso eu posso fazer toda vez antes de eu aplicar a migração. Então vamos refazer a nossa migração, ó. Vou dar de novo o comando add migration e pronto, ele recriou a minha migração. E aqui ele criou 3 arquivos que ele usa para controlar a migração. E ele usa aqui um registro de data e hora no nome do arquivo para ajudar a mantê-los em ordem cronológica e para que você possa ver o progresso das migrações. Então o primeiro arquivo é esse arquivo que você está vendo aqui, ó, que representa a classe inicial, que é o arquivo inicial de migração, que tem os comandos. Esse arquivo inicial designer é o arquivo de metadados das migrações que contém informações que o Entity Framework Core vai usar para ele controlar as migrações. E esse arquivo aqui é o arquivo de snapshot, que é um instantâneo do seu modelo atual, que é usado para determinar o que mudou ao adicionar a próxima migração. Ele mantém o modelo do banco de dados e ele é atualizado toda vez que uma nova migração ela for adicionada. Então esse arquivo aqui nunca deve ser removido, senão você vai perder a referência das migrações. Então vamos concluir agora, retornando aqui a nossa janela do Package Manager Console, e vamos agora aplicar esse arquivo de comandos que foi gerado. Vou dar um update database. Ele vai dar um build na minha solution novamente e vai efetivamente criar o banco de dados e as tabelas. Então, ó, ele está dando um build succeed aqui e quando ele concluir, nós veremos aqui, ó, done. Significa que a tabela e o banco de dados foram criados com sucesso. Vamos verificar o banco de dados e a tabela criados. Para isso, eu posso usar o SQL Server Management Studio ou o próprio Visual Studio. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, na guia View Server Explorer, eu vou ter aqui acesso à janela Server Explorer. Então, eu vou ter Data Connection, os bancos de dados, também tem o servidor. Em Data Connections, eu vou clicar com o botão direito e vou dar Add Connection. Ele vai me abrir a janela aqui, ó, Add Connection. Eu vou informar o nome da minha instância do SQL Server, que é um servidor que eu tenho aqui chamado Macorai. E aqui, ó, eu vou selecionar qual é o banco de dados que eu quero exibir aqui no Server Explorer. Ele vai demorar um pouquinho, ó, ele me abre todos os bancos de dados. Eu tenho bastante banco de dados aqui, ó. O banco de dados que nós queremos gerar chama-se MigrationsDB. Olha aqui, ó. Vou dar um OK. E tá aqui, ó, MigrationsDB. Então tá aqui, ó, as tabelas clientes e ele criou na tabela cliente as 2 colunas, cliente ID e nome. Se eu clicar com o botão direito e mandar ele exibir aqui os dados da tabela, eu não tenho dados ainda. Então vamos colocar a definição da tabela, Open Table Definition. Ele vai abrir aqui, ó, na janela e ele vai exibir aqui a estrutura da tabela que ele criou. E aqui eu tenho a coluna cliente, a coluna nome e aqui eu tenho o script SQL que ele gerou para criar a tabela. Dessa forma, nós iniciamos incluindo uma nova migração e aplicando essa migração ao banco de dados, gerando a tabela clientes com a coluna cliente ID, nome e mapeando assim para a nossa entidade cliente. Então, na próxima aula, nós vamos continuar a ver outros recursos do Migration.